Né, muito boa noite a todos, né? Vou começar, né, Luiz, perguntando, né, por que a oratória é tão importante, né, na vida acadêmica, né, e profissional? Né? Gostaria que você explanasse Excelente para a gente aí. pergunta, excelente pergunta, tem tudo a ver com o tema dessa noite, muito obrigado aí. Bem, em primeiro lugar, vamos lá, a primeira pergunta é matadora, hein? Ó, a boa oratória, ela não trata apenas, tá? Dessa questão de falar bem somente, né? Ela está cada vez mais presente na nossa vida. Você vê que a boa oratória, ela está presente no dia a dia. Em todos os segmentos por onde nós passamos, a gente precisa ter uma boa comunicação. Seja em casa, seja no trabalho, seja academicamente, porque a comunicação, ela cada vez mais está veloz, ela precisa realmente ser assertiva, ser clara, né? Estou aqui com a galera aqui também dos polos aqui. Então, uma coisa que eu quero destacar para responder a sua pergunta, por que ela é tão importante, é porque a comunicação, ela não se trata apenas do que estamos falando, ela se trata do que o nosso público está entendendo. Então, essa arte de comunicar, o valor da comunicação, ela se baseia em ser entendido, ser bem compreendido. E, logicamente, se você tiver uma comunicação clara, objetiva, isso vai fazer toda a diferença para o público, o seu público-alvo, é o seu público que está te ouvindo ali presencialmente ou virtualmente, como a gente está aqui agora. Então, isso é um fator muito importante. Outro aspecto que eu quero também destacar, eu quero também dividir a tela aqui entre o Instagram e também aqui entre os polos aqui, é que essa boa oratória ela ajuda cada um de nós nas nossas relações interpessoais, tá? Nossos relacionamentos. Eles vão nos proporcionar novas oportunidades, não só de negócio, mas também de contatos, de network, seja realmente na nossa vida pessoal ou acadêmica e profissional. Ela também vai nos proporcionar o quê? Credibilidade. Isso é um fator muito importante na boa oratória. Credibilidade. Todos que nos cercam vão realmente confiar, porque você comunica de forma clara. Então as pessoas vão confiar mais em você, não terão dúvida da sua mensagem. Outro aspecto também, aí já vamos para o âmbito profissional e acadêmico, a boa oratória vai ajudar a evidenciar também características em mim e em você de liderança. Quando você tem uma boa oratória, você revela em si a natureza de quê? De liderança. Isso vai facilitar o quê? Vai facilitar que você tenha oportunidade de crescimento profissional. Ela vai ajudar você a galgar novos cargos na empresa. Num processo seletivo, por exemplo, vai colocar você em margem de vantagem. Então, se você estiver competindo aí com outros players para realmente ocupar essa vaga, se você apresentar essas características na sua boa oratória de liderança, você está muito próximo de alcançar uma promoção profissional. Beleza? Então, Beleza. quero só fazer também um outro comentário em cima disso, porque que isso também é tão importante. Existe uma pesquisa feita em 1996 pela Universidade da Califórnia, lá em Los Angeles, que 55% da nossa comunicação ela está ligada à expressão corporal. A expressão corporal corresponde por 55% da nossa comunicação, da eficácia da nossa comunicação. 38% ela está relacionada à expressão vocal. E apenas 7% está relacionada ao conteúdo que nós transmitimos. Isso quer dizer o quê? Que o conteúdo não é importante? Sim, o conteúdo ele é muito importante, porém, o conjunto da obra ela compõe um todo. Então, nenhuma dessas partes pode ser negligenciada. Então, muita atenção para
todos esses pontos, tá? Precisamos ficar atentos. Outra coisa também que eu quero trazer, aproveitando aí, para complementar essa pergunta aí do Carlos. Sim, caiu. Um comentário que eu quero fazer para apoiar essa pergunta aí do caso da importância da oratória. Segundo pesquisas também, e aí a gente já tem uma fonte aí de informação no whatshell.com.br. Essa fonte é desse lugar. Segundo essas pesquisas, 60% dos brasileiros têm medo de se expor e falar publicamente. Tem até medo, mais medo de morrer até do que se expor publicamente. Tem que falar. Imagina isso. No entanto, uma coisa que é muito importante, na atual dinâmica do mercado, se destacam-se o quê? Aqueles que sabem se expressar melhor. O que antes, na verdade, acontecia, a oratória era muito restrita apenas aos cargos mais elevados, ou em determinadas áreas, né? Como jornalismo, publicidade, e agora tornou-se uma exigência em todas as funções. Ou seja, na carreira pública e privada, ter uma boa oratória é o diferencial entre os profissionais. Beleza? Vou entregar para o Carlão aí para fazer realmente mais perguntas. Espero que tenha respondido bem aí a pergunta, Carlão. Beleza. Mas é verdade ou mito, Luiz, que as pessoas, para falar bem, né, em público, né, precisa ser um dom? Né? Tem muita gente que fala, né, poxa, gostaria tanto de ser um bom orador, um bom apresentador, aquela pessoa que tem destaque. Aí fica aquele mito, né, que isso é um dom, que a pessoa ela já nasceu, né, praticamente destinada, né, para ser um bom orador. Né? Explana um pouco disso para nós também. Muito bom. Isso aí realmente também é uma boa pergunta, porque dom... eu preciso ter um dom para poder me expressar bem. Eu não tenho esse dom, isso não é para mim. Eu vou falar uma coisa para você, que eu acredito muito nisso, que isso é um mito. É um mito. Não acredite nisso, tá? Pois todos, sem exceção, através da dedicação e de muita prática, podem desenvolver a habilidade de falar bem em público. Porque desenvolver essa habilidade, ele é um processo contínuo, ele não para nunca. Então, você toma uma decisão de se desenvolver e vai fazendo a manutenção disso no decorrer da vida, tá? Exemplo disso, nós temos aí na nossa história, na antiguidade, um grego chamado Demóstenes. Inclusive, eu fiz uma live na semana passada e eu trouxe para a nossa live. Se você ainda não é seguidor no Instagram da @reino_consultoria, você anota aí, comece a seguir e a gente vai realmente fazer muitas lives como essa aqui, para trazer conteúdos relevantes, principalmente sobre oratória, tá? Então, anota aí e siga lá, Reino_consultoria, beleza? No Insta. Beleza. Inclusive, a gente está aqui agora também ao vivo no Insta. Então, essa habilidade, o Demóstenes, ele tinha um problema sério. Ele era gago, era feio pra caramba, magricela, ele era cheio de cacoetes, e ele fazia o quê? Desenvolvia técnicas de colocar pedra dentro da boca para poder melhorar a dicção. E aí ele foi se desenvolvendo naquela área política, foi defendendo as suas ideias, foi melhorando a sua oratória. E o Demóstenes, ele se tornou o maior orador da sua época. Então, essa coisa de eu preciso ter um dom, isso aí é totalmente mito. Não caia nessa conversinha que isso aí é dom. Tudo bem, pessoas têm mais facilidade? Sem dúvida. Mas isso não quer dizer que você, que talvez tenha mais timidez, não se sinta tão à vontade de se expressar publicamente, vai realmente te impedir de vencer e de crescer nessa área. Não acredite nisso. Beleza? Mais perguntas aí, por favor? Bem, as pessoas às vezes acham que, né, oratória, né, qual é, né, o que é a oratória e qual a importância dela, né? Muito legal, muito legal. Qual que é a importância? Bem, se a gente for recorrer até o dicionário, né, Michaelis lá, oratória, ela é o quê? Basicamente a arte de falar em público.
E a retórica, a arte também, que é semelhante de convencimento. Né? Então, a oratória ela é mais do que uma arte, na verdade, de falar em público. Mais do que isso. Ela é uma ferramenta considerada nos últimos tempos, sempre foi, mas mais do que nunca, poderosíssima, por assim dizer, de informar, de influenciar os ouvintes, os espectadores e, em alguns casos, como a gente está aqui, telespectadores. E é um conjunto de técnicas que visam ao ato de falar em público mais adequado. Qual que é a melhor forma de eu comunicar a minha mensagem para esse público agora? Como que eu vou realmente me fazer entender? Essa oratória, ela se adequa através de técnicas para eu apresentar melhor a minha mensagem para determinados públicos. Hoje, como eu disse, mais do que nunca, estamos na era digital, estamos na era também dos influencers. Então, essas pessoas estão cada vez mais melhorando a sua forma de comunicação para quê? Influenciar cada vez maior o número, fazer cada vez mais seguidores. Beleza? Então, basicamente, a oratória é isso, uma definição bem simples. Ok, muito bom. Olha, como eu estou aprendendo aqui, com tantos conteúdos, tá? E o que acontece, Luiz? Agora vem uma grande pergunta que eu tenho para você. E o currículo de papel, ele está para acabar mesmo? Ou isso aí é um folclore? A gente, né, vai, né, continuar botando o currículo de papel em tudo quanto é lugar e continuar, né? Muito legal isso aí, muito legal essa abordagem tua, Carlos. Sim. Deixa eu até esclarecer aqui uma coisa. O Carlos, ele me conhece há muito tempo e ele me conhece desde a época do meu nome próprio, né? Que é Luiz. E, artisticamente, eu tenho o nome de Lucas, porque sou ator, diretor, enfim, professor. E nessa área artística, me chamam de Lucas. Então, eles chamam de Luiz aqui, mas é a mesma pessoa, tá, pessoal? Yes. Não estranhe. Bem, respondendo ao Carlos Farias sobre a questão de currículo de papel, muitas empresas hoje, principalmente as multinacionais, estão incluindo nos seus processos seletivos não mais o currículo em papel, estão exigindo currículo em vídeo. Exatamente. Você apresentar o currículo numa gravação. E, no final dessa live aqui, eu vou dar algumas dicas de como você pode gravar um currículo em vídeo, beleza? Então, é isso. Hoje está sendo realmente substituído em algumas empresas o currículo de papel para currículo em vídeo. Já te pedem, não sei se você já teve a oportunidade, coloca aí no chat aí, daqui a pouco a gente vai dar uma olhada aí nesses comentários de vocês aí, beleza? Mas professor, quais são as vantagens de preparar um currículo em vídeo e não mais em papel? Quais são as vantagens, né? De sair do papel e ir para o vídeo. Bem, uma das vantagens que eu vejo, né, é que no currículo em vídeo você pode, por exemplo, detalhar algumas informações sobre a sua experiência profissional que no currículo de papel não caberia, né? Porque existe um padrão, né, um formatozinho para você colocar as informações no currículo de papel. Essas informações são mais sintetizadas, né? São mais objetivas. E já nesse currículo gravado, não quer dizer que você vai contar a sua vida toda, não é isso, tá? Mas você já pode realmente apresentar algumas particularidades que no currículo de papel não te daria oportunidade. Então, eu vejo que isso é uma grande vantagem, um diferencial, se você souber explorar bem essa oportunidade de gravar o currículo. Beleza? Beleza. E quais são, né, as desvantagens, né, do currículo, né, em vídeo, né, comparado com o currículo de papel? Interessante também. O Carlos perguntou, então, quais são as desvantagens do currículo em vídeo com o de papel. Bem, na minha visão, você terá mais trabalho, tá? Essa é uma desvantagem, mais trabalho para gravar e se preparar
mais, né, na gravação. O currículo de papel não, é mais simples, você entregou lá, você não se expõe tanto, exceto naquele momento de ser chamado para uma entrevista. E já no currículo gravado, você já tem que se dar mais trabalho aí. Alguns têm mais dificuldade para falar em público. Então, assim, se sentem mais desafiados, né? Ter que gravar. Mas, ó, eu quero tranquilizar você a ficar realmente super de boa com isso, porque tudo no início é muito difícil, não é verdade? Mas depois de se pegar o jeito, vai ficar mais fácil. O ponto central aqui, mais importante que eu destaco, é você se preparar para o novo, né? Uma boa oratória, seja para qualquer aluno ou profissional, ela será sempre um diferencial competitivo e fundamental para todos que desejam crescer. É igual, por exemplo, a tecnologia. Não adianta fugir, tá? Você fugir não é uma boa solução. Você e eu precisamos da tecnologia. Então, o melhor a fazer é o quê? Nos envolvermos cada vez mais e nos desenvolvermos cada vez mais para ter esse diferencial aí, essa competitividade, né? Então, eu destaco essas características aí, tá? E a saúde vocal? Quais os cuidados que devemos ter, né, professor, no dia a dia, né, para não ficarmos sem voz? Pois nas empresas tem muitos ar-condicionados, né? Verdade. Verdade. Bem, hoje, as empresas, né, devido a esse aquecimento global aí, é muito bem lembrado sobre o perigo que o ar-condicionado, para quem está ali falando, exposto ao ar-condicionado, provoca. Por que o ar-condicionado é tão perigoso? Eu vou falar aqui. Porque o ar-condicionado, esse aparelho, ele funciona reduzindo a umidade do ar. Consequentemente, o que vai acontecer? Provoca o ressecamento do trato vocal, fazendo com que a voz ela seja produzida de forma mais tensa e com mais esforço. A mesma coisa acontece com o uso de, por exemplo, aquecimento do ambiente por calefação. É muito perigoso também. Então, o que se recomenda nesse caso? Faz-se necessário a ingestão aqui, ó. Eu estou aqui com o meu copinho de água aqui, ó. A ingestão constante de água e preferencialmente em temperatura ambiente. Por quê? Ela vai fazer uma hidratação do trato vocal, evitando o ressecamento. Então, de fato, precisa cuidar da voz. Pode causar rouquidão, enfraquecimento da voz. Chegar no final de uma reunião, você está sem voz. E se você precisar entrar para uma outra reunião, o que vai acontecer? Você vai ficar prejudicado. E a sua comunicação vai lá embaixo, vai diminuir muito o seu poder na comunicação. Então, recomendo isso aí, para você realmente cuidar da sua voz, tá? Principalmente nesses ambientes aí com ar-condicionado, o aquecedor, beleza? Beleza. E professor, qual, né, é a importância de dominar, né, os fundamentos da oratória, né, na área profissional? Qual que é a importância de dominar os fundamentos? Isso é muito importante. Se a gente for analisar o mundo em que prevalece cada vez mais a linguagem oral, saber se expressar bem em público deixou de ser uma habilidade necessária apenas para professores, tá? Ou até, se a gente for ver um pouquinho no âmbito mais nacional aí, os políticos, os comunicadores, os palestrantes, não é somente para essa galera, não, para esse público, não. Mesmo, por exemplo, se a gente for trazer isso para a realidade, profissionais como, por exemplo, cientistas que se dedicam à área técnica precisam recorrer à oratória para disseminar suas ideias, não é verdade? Planejar e executar, por exemplo, as apresentações de sucesso. Essa é uma etapa fundamental para conquistar investimentos. Após, por exemplo, conseguir apoio, ele precisa falar muito bem, apresentar muito bem o projeto para conseguir apoio para suas pesquisas, se tornarem autoridade em seu setor de atuação. Então, o que a gente pode pensar com isso? Esse mesmo raciocínio vale para qualquer outro profissional.
Porque a oratória ela está relacionada ao poder de convencimento, competência desejada para quem trabalha nos mais diversos departamentos. Não importa qual departamento que você atua, você precisa falar com alguém, você precisa demonstrar uma mensagem clara. Então, você precisa falar bem. Por exemplo, um executivo no departamento comercial precisa desse recurso para vender um produto, enquanto, em contrapartida, um CEO da empresa utiliza para expor suas ideias, para motivar os seus funcionários e melhorar os resultados financeiros. Bem, nós temos aí como base aí, você pode pesquisar, tem aí um site interessante que é fia.com.br, tem um blog de oratória lá, onde realmente veio essas informações aqui que eu estou apresentando vocês. Tudo isso tem fundamento, não é apenas ideias aleatórias não, tá, pessoal? Isso é muito estudo por detrás, beleza? Mais perguntas aí, vamos lá. Tem um problema muito grande, né, hoje, né, dentro, né, das universidades, né, que é como, né, tá vencendo a timidez para apresentar esses trabalhos acadêmicos ou então até mesmo no trabalho. Né? Como é que a pessoa faz, professor, para estar vencendo essa timidez? Uau, essa aí eu acho que pegou na veia, né? Timidez. Aqui não tem ninguém tímido, não, né? Não tem ninguém tímido aqui. Isso aqui não é para esse grupo, Com viu? certeza que não. Bem, pessoal, isso é um fator, né? Talvez você lute um pouquinho aí para ficar de frente das câmeras ou nas reuniões de trabalho, até de família mesmo, você não gosta muito de falar, né? Você gosta mais de ouvir. Mas, mesmo que tenha um pouco da presença da timidez e você seja pouco adepta aos discursos, né? Você pode aprender a se expressar em público de forma mais eloquente e até inspiradora. De que forma? Como é que a gente pode fazer isso? Conhecendo as técnicas de respiração. Porque quando você, por exemplo, você cadencia a respiração, sabe o que acontece com o teu organismo? Você diminui o cortisol no organismo, que é o hormônio que te deixa ali nervoso. Vai diminuir o cortisol no organismo. E aí você vai ficar emocionalmente mais calmo, mais calma, mais tranquilo. Isso vai ajudar você a abrir melhor a boca, ter uma melhor dicção, não ficar gaguejando na hora, porque você está nervoso, muito cortisol no organismo, está nervoso, está nervosa, está tenso. E aí, se você trabalhar a respiração cadenciadamente, respirar devagar, você vai falar melhor. Vai ajudar você a se concentrar mais no que você precisa apresentar. E, não tem outro jeito. A melhor escola de todas tem um nome. Prática. É necessário você praticar isso. Não tem como você melhorar se você não praticar. Então, te encorajo a falar, praticar. Não fuja, não. Encara o público e apresenta a sua mensagem. E outra coisa, para finalizar, que me ajuda muito a vencer a timidez, é pensar realmente na necessidade do outro, né? O mundo hoje anda muito voltado para si mesmo. Então, se você pensar em levar um conteúdo de valor para outra pessoa, para o seu público, você vai ficar realmente, vai tirar o foco de você. Isso me ajuda realmente a fazer meu trabalho bem feito. Entregar conteúdo de valor, pensar mais no outro do que em você mesmo. Aí você se esquece de si e pensa mais no outro, no quanto isso vai ser bom para quem está ouvindo, beleza? E aí, isso aí vai te ajudar a perder a timidez. Legal? Legal. É verdade que a maçã é boa para a voz ou isso é alguma coisa de histórias? Como é que... Não, verdade, é verdade. Porque maçã é bom, a maçã, na verdade, ela tem um poder adstringente, ela faz uma limpeza, realmente. Ela contém uma substância, uma fibra lá, chamada pectina. Pectina, você pode pesquisar depois. Tem um site muito legal que é www.tuasaude.com, pectinas. E aí tem lá essas informações sobre essa fibra solúvel
que pode ser encontrada naturalmente nas frutas. Ó, eu vou te dizer que não é só na maçã, não, tá, Carlos? Sim. Em verduras, a maçã, beterraba, por exemplo, as frutas cítricas contêm a pectina. Então, faz essa limpeza aí, tem esse poder de limpeza realmente para a sua voz sair mais suavemente, com mais tranquilidade. Bacana. Não é mito, é verdade. A maçã é um ótimo alimento para ser consumido antes de você fazer uma exposição oral. Altamente recomendo, tá? Super recomendo. Então, bem, eu acho que tem mais perguntas aí, Carlos? Não, tá. Agora a gente vai abrir, né, as perguntas para os alunos, né? Show de bola! Faz o bate-pronto aí, vai respondendo, né, de acordo com as perguntas que vão surgir, tá bom? Vamos ver as perguntas. E essa questão da boa comunicação, da boa oratória, é o que vai fazer o diferencial nesse novo milênio, né? Principalmente, no caso aqui, nós, né, que somos universidade, você também está aí transmitindo pelo Instagram, né? É primordial, porque nós somos formadores de opinião. Nós transformamos o rumo deste país, né? E nós precisamos ter o poder de convencimento, de persuasão, a tonalidade da voz, como você fala que a pessoa treme. Eu tremia antes, na hora de falar, tremia. A localidade, né? Você falou muito bem da localidade. Quando você vai num espaço executivo, você tem que ter as técnicas administrativas, falar bem, falar culto. Mas quando você está, óbvio, em uma comunidade, você não vai chegar lá, vamos falar de feedback, vim falar com o senhor manager. Não. E aí, beleza, tal? Então, cada lugar você tem a sua forma e a sua tratativa de falar, né? E antes dos alunos da Débora mediar algumas perguntas, tem alguns alunos que fizeram alguns comentários interessantes, como o Rodrigo Sampaio, Porto Fala, você está vendo que o Luiz está apresentando? Se ele estivesse apresentando parada assim, olha, não estaria tendo uma dinâmica legal. A mesma coisa na forma de falar, na forma de conduzir, a tonalidade de voz, não estou tremendo, não estou passando mal, né? Porque as pessoas, quando passam mal, começam a tremer, a rouquidão da voz, perdeu toda a credibilidade. O Luiz também, ele comentou da nova modalidade de currículo, né? De estar fazendo videoaula, né? Além da videoaula ao vivo também. Isso demonstra o quê? Demonstra muita credibilidade, porque você fazendo um vídeo, o entrevistador, ele está vendo a tonalidade da sua voz, se você está mentindo ou não, se você está inventando ou não. Ele olha nos seus olhos através do vídeo, a sua voz fala a verdade. É isso que nós temos que começar a entender hoje em dia, entendeu? E quem tem medo, quem tem receio, tem que começar a praticar. Porque não adianta você ser aluno nota 10. Não adianta só isso. Você pode ser aluno nota 10, mas o que adianta ser só aluno nota 10 na hora de você vender o seu produto, você vai gaguejar? O Luiz falou muito bem, as percentagens do tonalidade de voz, da escrita, né? É um conjunto, mas é muito importante, né? Você pode ser um cara nota 10, 10, 10, 10, 10. Você vai vender um relógio Rolex. Esse relógio Rolex, aí chega um rapaz que não é nota 10, mal tem uma faculdade, mas o cara chega, olha, esse relógio Rolex, ele veio da Europa com peludo, Oxford, e o cara compra a ideia. Então, gente, meus alunos, a apresentação, o poder da oratória faz toda a diferença na vida de vocês. E eu vejo algumas pessoas aqui falando, eu tenho muita insegurança em falar em público, Karine, Rodrigo, eu não tenho receio para me expressar. Ótimo, né? E aí, por aí vai. Esse é o mínimo que a gente tem que tentar fazer a diferença. Não teremos sucesso se nós não incluirmos a nossa posição oratória, a nosso poder de convencimento, tremer na hora de uma apresentação,
Todos vocês, alunos, estão numa universidade para um dia ocupar um cargo de gerência, um cargo onde vai ter que conversar com líderes e ter até funcionários. E como você vai fazer isso sem o poder da oratória? Sem o poder de conhecimento, sem convencer, vai virar chacota para os seus funcionários, vai virar chacota para os seus subordinados. Então, tudo isso é válido, gente. É o poder da persuasão, do conhecimento, da oratória que vai levar você ao sucesso, ao rumo do seu sucesso. Não pense que é só estudando. Produza, sim, mas faça o treinamento todos os dias. Passe mal. É maravilhoso passar mal. Passa mal, né? Treine, soa quantas vezes é necessário para depois não se arrepender lá na frente. Tem uma pergunta aqui da Kaline, né? Eu acho que é esse nome, né? Kaline Ojeda, e que ela falou que ela trava, né? Que ela trava e não sai nada, né? Naquele momento, né? Talvez no momento de uma apresentação, né? Por que isso acontece, professor Lucas? Olha, veja bem, como eu falei sobre a questão do cortisol, né? Cortisol, ele é descarregado no organismo, então ele produz nervosismo. Você fica travado porque é muito cortisol. E aí você começa a suar, começa a tremer, começa a gaguejar, e o psicológico vai para o espaço. Então, bom exercício de respiração, respiratório, respirar pausadamente, como eu falei, e ensaiar. Pega o material, não adianta você apenas estudar o material. É importante estudar? Sem dúvida. Dominar o conteúdo, mas ensaiar antes de apresentar. Ensaie, se possível, grave numa câmera, né? Hoje a gente tem o celular, grave antes, e aí você vai ficar mais tranquilo para fazer até uma apresentação presencial. Ensaiar é muito importante, vai eliminar o nervosismo, tá bom? Eu recomendo isso. O Rodrigo Sampaio fez uma pergunta que é muito relevante, é uma dificuldade que eu também tenho. Quando nós estamos falando a público, você precisa ser mais explicativo ou mais objetivo? Ou depende do seu público? Eu, por exemplo, por experiência própria, quando eu ia dar aula, aliás, às vezes eu dou aula em pós-graduação, eu tenho muita dificuldade de falar na frente de pessoas mais velhas do que eu considere, vamos dizer assim, mais evoluídas profissionalmente, às vezes por ser mulher, por ter só 27 anos. Quando eu comecei a dar aula, eu tinha só 24, né? Eu tenho essa dificuldade, tiro por mim mesma. Hoje em dia é muito mais fácil. Como que você considera isso? Bem, primeira coisa, Débora, é interessante, obrigado aí, viu, Rodrigo, e Débora, por trazer essa informação, essa dúvida. Mapear o seu público é muito importante. Qual é a linguagem mais adequada para esse público? Se for um público mais intelectualizado, um público mais eclético, realmente você precisa adequar a sua linguagem. Às vezes você vai precisar de uma linguagem mais técnica, então vai ser a técnica. Se não é uma linguagem técnica, uma linguagem mais do dia a dia, um público mais jovem, né? Por exemplo, universitários, tem uma galera bem jovem, dependendo do curso, traz uma linguagem mais atualizada, para que você tenha conexão com o seu público. Ele vai se conectar com você mais facilmente, vai entender a tua mensagem e vai ficar mais interessado no que você tem a dizer. Isso é uma dica de ouro aí, tá? Tem uma pergunta aqui da Udi Ortiz, né? Eu tenho uma péssima mania, falo muito né. Aí ela fala que é difícil de se livrar, né, desse né. E o que ela poderia fazer para ela se livrar talvez desse vício aí, né? De ficar repetindo, sendo repetitiva. Eu não entendi. Ela tem uma péssima mania. Qual que é a mania? Ela fica falando né. Né. Maravilha. Ótimo. Bem, como é que é o nome dela? Udi Ortiz. Ruth, deixa eu ver aqui. Ruth, tá. Quando nós repetimos várias vezes a mesma palavra, exemplo, né? Isso caracteriza vício de linguagem, tá? Então, o que se recomenda? Se você falar o né uma vez,
até passa. Mas você repetiu 2, 3, 4, 5, 6, você precisa entender. Primeira coisa, você já está num caminho, porque se você já tem consciência que está repetindo uma palavra, como né, você já conseguiu fazer um mapeamento de si mesmo. Isso é positivo, tá? Você tem que fazer o que agora? Começar a se policiar e retirar o né das suas apresentações. Substitui o né. O vício de linguagem também ele caracteriza para a gente querer preencher o espaço vazio. Mas não, o silêncio também ele é importante. Então, dá a pausa devida entre uma palavra e outra e retira o né. Você não precisa falar o né entre uma palavra e outra. Dá uma pequena pausa e emenda no que você vai dizer. Se você vai dizer depois do né. O que seria? Vamos supor, eu gostaria de apresentar a você uma solução muito interessante. Você vai gostar. Eu acho que todo mundo sabe, né? Mas, entre o sabe e o mas tem um né. Você não precisa do né. Você vai falar, eu acho que todo mundo sabe, mas ficou tranquilo sem o né. É só você mapear e retirar ele, os excessos. E aí você vai vencer esse problema de vício de linguagem. Isso acontece muito, mas policia, mapeia e retira. E aí você facilmente vai conseguir mudar isso aí, beleza? Ô, Luiz, uma outra coisa que eu queria complementar, essa questão do né, então, isso daí é um sinal de nervosismo também. Sim, é um sinal de nervosismo. E uma outra dica, nunca vai para uma apresentação sem dominar. Porque se você não dominar o que você está falando ou o que você está apresentando, você vai começar a suar, você vai começar a gaguejar, você vai começar a tremer na primeira palavra ou na primeira pergunta que ele fizer. Então, jamais assuma uma responsabilidade que você não tenha conhecimento. Né? Então, esse é um dos pontos-chave. Até quem fala bem pra caramba, se não se preparar por aquilo, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, muita gente não se atenta. Mas qual que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você vai na entrevista de emprego? Procurar saber a empresa, o que a empresa vende, para onde ela vende, quem são os funcionários, como que ela se comporta no mercado, e ninguém faz isso. Sim, olha só que legal, o Luiz sendo dono de uma empresa de mineradora, e eu chego para o Luiz e falo, né, eu vi numa entrevista, Luiz, estou vendo aqui, estou acompanhando os noticiários da mineradora, as exportações aumentaram, né, a empresa... Cara, quando você vai com os dados da empresa, você encanta a pessoa que vai te entrevistar. Isso, domínio no que você vai falar e o conhecimento diminui a tensão e diminui o seu desespero. Bora lá. A Paula Souza tem uma pergunta aqui. Treinar na frente do espelho é uma boa técnica? É uma excelente técnica. A mesma coisa de você treinar na frente da câmera do celular. A vantagem que você gravar na frente do celular é que você pode ver o que você gravou e se corrigir depois. No espelho, você ajuda a se olhar de uma forma total, né? Suas expressões, seus gestos, e aí também é muito útil, porque você está se enxergando, e aí pode também fazer as devidas correções. É uma ótima prática, viu, Paula? Lucas, a Ana Lúcia, ela levantou a questão das redes sociais. Sim. Se com uma fala clara, que consegue prender o outro lado, mais neutra, você consegue atingir um objetivo de vendas, negócios, orgânico melhor. O que você acha sobre o uso das redes sociais? Eu acho que as redes sociais, elas são fantásticas. E é um ótimo lugar para você realmente vender a sua ideia, o seu produto e seu serviço. E se você comunicar de maneira clara e objetiva, as pessoas entenderão a tua mensagem e você vai vender muito mais. Por quê? Além de convencer, você vai criar o quê? Credibilidade. As pessoas vão confiar em você. Porque você tem uma boa apresentação, uma boa fluência verbal. Então, você já ganhou aquela pessoa. Principalmente se expressar, por exemplo,
empregando o português corretamente. Você imagina, você vai confiar em alguém que começou a falar já e o português já deu aquela derrapada. Isso aí, como é que eu vou comprar esse produto? A pessoa não sabe nem falar de empregar direito o português, como é que eu vou confiar? E aí ela vai e não compra e não contrata. Então, por isso que é importante realmente estudar isso com carinho, com afinco, para comunicar de maneira assertiva e não perder as oportunidades, principalmente na rede social, que é grande, é exponencial, o crescimento é exponencial, então é gigante, se atinge muito mais pessoas em menor tempo, então muito cuidado com isso aí, tá? Como Lucas, e gesticular demais. Oi? Como é que é, Débora? Gesticular demais. Eu mesma tenho essa mania. Enquanto eu estou fazendo uma apresentação, gravando um vídeo, de ficar usando as mãos, muito, sabe? Usando as mãos para poder, como se fosse uma forma de comunicar. Parece que se amarrar meus braços eu não consigo falar na hora. O que você acha sobre isso? Não tem problema nenhum, tá? As mãos, os braços, eles servem como suporte. É o seu corpo. Então, elas comunicam os sentimentos, as ideias. Eu só não aconselho você tomarem cuidado de não fechar as mãos. Mantenha as palmas abertas, porque expressa realmente melhor. Se você colocar gestos fechados, como mãos fechadas, apresenta realmente uma resistência. O público também ele vai entender que há alguma coisa fechada ali. Então, não aconselho. Vai usar as mãos? Abra as palmas, se expresse à vontade. Só cuidado para que o pensamento, o seu gesto seja reflexo do seu pensamento e da sua ideia. Só isso. Mas pode usar à vontade, não tem problema nenhum. Eu até aconselho usar o gestual, que, como nós falamos, 55% da comunicação corresponde à expressão corporal. Então, use à vontade. Eu acho que é muito bom. Só complementando aqui, só tome cuidado, porque a palavra tem poder. O gestual externa esse poder da palavra. Então, quando você está nervoso e gesticulando, você está externando isso para o público. E fica chato. O público começa a ficar receoso. O público começa... Nunca aconteceu com vocês em uma aula, em qualquer lugar, que a pessoa estava apresentando, estava nervosa, estava gesticulando, a tonalidade tremendo, a pessoa suando, e você assistindo, você fica meio apreensivo, meu Deus do céu, coitado, pessoa, isso passa para você. Então, isso tem que tomar muito, muito, muito cuidado, tá? Complementando aqui, Luiz, nós temos aí Carlos, mais 6 minutos, pegando gancho aí Opa, beleza, pegando gancho aí no que o Carlos falou, que a Débora trouxe, eu só recomendo também tomar cuidado, por exemplo, se você estiver gravando alguma coisa, estiver no vídeo, por exemplo, nós estamos num plano aqui agora fechado, eu estou do colarinho para cima e eu estou utilizando as mãos, as minhas mãos estão aparecendo. Então, assim, só cuidado se você for utilizar as mãos, de fato usá-las adequadamente, para que ela não seja realmente algo desfavorável. Por exemplo, num plano muito fechado, então você pode usar desde que ela apareça. Você vai usar ela aqui embaixo? Desnecessário. Pode usar para te apoiar a expressar melhor, mas não tem tanta necessidade, né? Então, só cuidado com isso para que fique esteticamente bacana, né? Tem uma pergunta aqui, vocês, até para dar as dicas aqui de como gravar o vídeo, porque senão possivelmente vai o quê? Acabar o tempo e eu não vou conseguir dar as dicas. Pode ser? Pode ser, Luiz. Eu só vou fazer a última aqui que eu achei bem legal, e aí você dá o segmento aí, né? Que a Evelyn fala, aquela famosa frase, papo de vendedor é real, faz mesmo sentido? Gente, eu vou falar uma coisa para você. Quando a pessoa está vendendo algo, se a pessoa é real, hoje ninguém engana mais ninguém, tá, pessoal? Se a pessoa é real, se a tonalidade da voz apresenta a realidade, né? Então, não é que é papo de vendedor, porque as pessoas hoje têm várias formas de consultar. Tem Google, tem as pessoas. Então, quando a pessoa vai vender algo para você, primeiro, vem um encantamento, né? Vem um encantamento. Segundo, tem que vender um produto que seja real. Terceiro,
O papo de vendedor, se o produto, se a pessoa está sendo ética, ela vai transmitir na sua voz. O corpo fala. Se a pessoa está enganando, o corpo vai falar na tonalidade de voz. Não tem como escapar. Antigamente, isso acontecia muito. Papo de vendedor, vendedor. Hoje não. Hoje está muito mais difícil. Então, o papo de vendedor, se você sabe falar, se você vende um produto bom, se você tem boa comunicação, tem outra, gente. Quem ganha dinheiro nesse mundo de vendas é quem vende um produto bom e a pessoa é ética. A pessoa tem que ser ética. Hoje, a ética está dominando, ética e moral está dominando o nosso ambiente. Ponto. Deixa eu colocar aqui, então, para você, algumas dicas muito legais para que você consiga apresentar, fazer um vídeo bacana. Primeira coisa que eu aconselho, recomenda, é fazer um roteiro, não é coisa da sua cabeça ir lá e gravar. Não, prepara um roteirinho, tá? Essa vai ser a base do que você vai apresentar no seu vídeo. Por quê? Ele vai te ajudar a não se perder nas informações. Ele precisa ter objetividade. Segunda coisa bem bacana é usar a câmera traseira. Se você vai gravar do celular, pega a câmera traseira do celular para ter melhor contato visual com o seu público. Porque se você colocar a câmera frontal, você vai ficar se vendo. E aí você vai ficar fazendo para você e não para o público. Por quê? Tem que ser um vídeo mais profissional. É para uma empresa, tem que ser mais profissional. Então, foca em quem está te vendo e não em você mesmo. É uma recomendação. Outra coisa é fixar o celular. Preferencialmente não usar ele como selfie, né? Ficar ali como selfie. Não. Fixe ele. Se você tiver um tripé, melhor ainda. Se não tiver tripé, ajeita ele, fixe ele em algum lugar para que essa imagem realmente ela não fique balançando, não fique instável, tá? Isso vai... outra coisa também é ativar o modo avião. Porque em meio à gravação, começa a chegar mensagem do WhatsApp. Começa a chegar mensagem. Ou até entra uma ligação de alguém. Vai impedir que você grave. É uma boa recomendação. Preparar um ambiente tranquilo. Por exemplo, eu vi um vídeo desse na rede e começou a apresentar a sua experiência, tudo dentro do carro. Fechou o carro, parecia que era um horário bem cedo. Se você for gravar, por exemplo, usando a luz natural, recomenda-se gravar de 8 até 10 da manhã. E se for à tarde, a partir das 16 horas. Tá bom? Por causa da iluminação. Se você for gravar dentro de casa, cuidado para você não, por exemplo, em frente à janela, entrando naquela luz natural da janela, lá de fora. Se você grave de frente, porque você vai usar a luz a seu favor. Se você for colocar contra a luz, vai ficar ruim a iluminação. Se você tiver uma iluminação que possa realmente ajudar, bacana, né? Põe uma iluminação diferenciada, que vai ajudar realmente. Ruído é muito importante. Se o vídeo não tiver uma qualidade boa de áudio, a pessoa não vai gostar. Então, cuidado com os ruídos. Procure para um ambiente tranquilo, silencioso, para que, se você tiver, por exemplo, um microfonezinho, tiver um microfone de lapela, melhor ainda. Caso não, pode ser até esse telefone que a Débora está usando aí, o microfonezinho do próprio aparelho celular, pode utilizar, coloca ele aqui, fica que nem um microfone de lapela, para captar melhor o som, tá? O ambiente ele vai ser melhor aproveitado, a acústica, se você tiver com o microfone. No caso aqui, eu estou gravando com o microfone aqui do notebook, estou gravando aqui com o microfone da câmera, que a gente também está aqui no Instagram. Então, é um som natural. Se eu botar só o microfone, eu ia favorecer somente a vocês. Então, preferi fazer aberto, tá bom? Outra recomendação que é interessante, cuidado com os fundos, tá? Às vezes você vai ter uns fundos aí, você imagina com aquele guarda-roupa aberto, cheio de roupa aparecendo.
Então, cuidado. Preferencialmente, até se for o caso, eu recomendo uma parede branca, de fundo neutra, para que não tenha esse tipo de problema. Então, vai a recomendação, cuidado com os fundos, tá? Então, basicamente, são essas recomendações. E outra coisa que é muito interessante, a sua apresentação pessoal fala sobre você, fala seu nome completo, idade é opcional, tá? A área de atuação, qual é a área que você domina, seu cargo atual, que é muito importante, e o objetivo profissional, o que você quer profissionalmente. Um segundo momento, você pode resumir, por exemplo, se você for um profissional já com muita experiência, não vai contar toda a sua vida profissional. Resume os 3 últimos trabalhos, os últimos 3 empregos. Resume ali, faz realmente ali uma apresentação das últimas experiências, tá? Profissionais. Porque você imagina, 1900, o arco-íris era preto e branco ainda, aquele seu primeiro emprego, nossa, o entrevistador lá, o recrutador vai falar, não, esse aqui não dá. Seja objetivo em sua apresentação pessoal. Foque em resultados. O que você ofereceu de resultado para aquela empresa que você atuou? Então, são dicas que eu quero deixar aqui para vocês. O Lucas Filho, para quem não fala, eu sempre comento. Vocês podem entrar no Google e verificar. É um cara brilhante, trabalhou na Globo, né? Fez várias novelas, Carolina Dickman, foi diretor, e tem vários artistas que conhecem essa figura aí, né? Empresário. Então, quando ele nos dá essa oportunidade de estar batendo um papo com ele, e não é só na oratória, são várias outras lives que ele faz conosco. É muito importante a gente estar com essas pessoas de carreira aí, que já tem uma bagagem, já sofreu, já caiu, já se levantou, já fez de tudo essa vida, né? E o Carlos Frias. Valeu, galera. Valeu. Um abraço aí para vocês, viu? Carlos Henrique, Débora Guimarães, obrigado aí. Obrigado, pessoal. Tchau. Até a próxima aí. Valeu, hein? Pela presença. Tchau.